e com o Dr. Tiago Meirinhos, que é reumatologista. Olá, bom dia, Tiago, como está? Muito obrigado por se juntar a nós e para nos falar de uma dor que é muito comum, não só entre os portugueses, eu diria principalmente os ocidentais, não é? Porque nós andamos cada vez mais longe do exercício físico e do exercício físico adequado. Não acrescento mais, deixo o resto consigo. Muito bem, olá a todos, bom dia também. Efetivamente esta é uma dor muito comum. Há muita gente que vai ao médico, ou há muita gente que nem vai ao médico, mas tem esta dor e que se queixa. E eu queria só começar por dizer aqui um palavrão. Esta dor nós também chamamos uma gonalgia. Portanto, uma dor no joelho, o termo técnico e que se virem por aí em algum sítio é uma gonalgia. Esta é uma dor muito comum, que tem muitas causas. É uma articulação de carga, é uma articulação das maiores que nós temos no nosso corpo e, como é óbvio, qualquer articulação de carga sofre muito com o nosso estilo de vida se ele não for o adequado, ou seja, peso, se tivermos excesso de peso, por exemplo, é uma articulação que vai ter um grande sofrimento e outras coisas também. E depois o que nós temos que perceber, porque de facto é uma queixa muito comum, é se estamos perante uma dor aguda ou crónica. Porque muitas vezes, quando é uma dor aguda, é muito fácil de nós percebermos quando é que ela começou, porque a pessoa diz, olha, eu fiz este movimento. Isto acontece, obviamente, em pessoas mais jovens, por exemplo, que praticam um exercício físico e que muitas vezes dizem, olha, eu senti o joelho falhar, eu senti ali alguma coisa, aí é mais fácil perceber. Na prática, o que a maioria das pessoas mais velhas vão ter é, no fundo, um desgaste da articulação, uma artrose, e aí, no fundo, temos uma dor quase crónica que vai tendo períodos de agudização. Ou seja, a pessoa até pode estar bem e depois tem determinadas alturas, às vezes com o frio, e por isso é que também as pessoas dizem isso, depois às vezes com o frio piora. E, portanto, é uma dor crónica com agudizações. Mas, na prática, portanto, é uma articulação até bastante fácil de nós percebermos como é que funciona e percebermos qual é a causa para essa dor. Mas a idade traz essa inevitabilidade de termos os nossos joelhos com dores que não tínhamos quando éramos mais novos? A idade traz o desgaste da cartilagem que leva a uma artrose. Certo. Nem toda a gente com uma artrose tem dor. É possível nós termos pessoas com uma artrose francamente avançada, até com uma radiografia feia, entre aspas, certo, e que não têm dor, e por outro lado pessoas que têm exames praticamente normais, mas que têm muita dor. Isto porque a articulação não é só o osso. Nós temos ali muitas estruturas que não são visíveis nas radiografias, que as pessoas conhecem bem, ligamentos cruzados, meniscos, quisto de Baker, que são nomes muitas vezes que surgem associados a esta dor e, portanto, não é uma inevitabilidade termos dor, é sim uma inevitabilidade termos desgaste, que são os tais cabelos brancos nas articulações, que eu já falei também. Temos uma telespectadora que nos fala de Coimbra, Teresa Nogueira, que quer colocar uma questão. Teresa, bom dia, faça favor. Muito bom dia, muito obrigada pela atenção. Obrigado. Eu padeço dessa patologia que o doutor acabou de referir, as artroses, a falta de cartilagem nos dois joelhos e numa consulta que tive com o médico ortopedista, ele falou-me na possibilidade de haver injeção de ácido hialurónico para atenuar, fazendo uma almofadinha para atenuar essa falta de cartilagem nos joelhos. Falou-se nisso, quando disse-me que tem uma duração de 6 meses, cada injeção, e eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Doutor sobre essa situação. Muito obrigado. Obrigado pela sua questão. Obrigado, Teresa. Obrigada. Esta é uma dúvida muito comum. Certo. Há muitas pessoas que hoje em dia são propostas para este tipo de tratamentos. Nós temos uma pirâmide de tratamento. Obviamente começamos pelo não farmacológico, não é? Claro. As pessoas devem perder peso, fazer exercício físico de forma controlada, não é? A fisioterapia é muito útil muitas vezes para fazer um reforço muscular que vai dar também menos dor e depois, obviamente, temos os fármacos. Dentro dos fármacos, há muitos que as pessoas conhecem, que tomam quando estão pior. Há fármacos que podem ser tomados todos os dias, há fármacos que não devem ser tomados todos os dias e depois temos as infiltrações. Geralmente nós usamos quando são pessoas que têm algum desgaste, alguma dor, que não respondem tão bem ou que não podem tomar alguns fármacos. E nesse caso fazemos infiltrações que são perfeitamente seguras se forem feitas pelo profissional certo, não é? E que podem ser feitas com corticoides, que servem para desinflamar, ou com este ácido hialurónico, que no fundo é uma viscosuplementação. É nós colocarmos uma espécie de um gel que vai lubrificar a articulação com uma duração estimada de 6 a 12 meses, embora há pessoas que fazem todos os meses, há pessoas que fazem 2 em 2 anos. É muito eficaz no alívio da dor, mas não vai reverter esta situação, ou seja, quando este ácido, quando esta viscosuplementação sair de lá, a pessoa mantém queixas. Sim. Agora, é um tratamento sintomático para a pessoa deixar de ter dor, para conseguir ter menos
ter uma vida mais normal, porque nós, no fundo, o que queremos é que a pessoa tenha qualidade de vida. A pior coisa que podemos ter é uma pessoa que, por causa desta dor, não sai de casa, não vai à escola buscar os netos, não vai à praia. E, portanto, se for preciso fazer isto, devemos fazer. O problema é que há muitos mitos à volta das infiltrações que fazem mal, que desgastam a articulação. Provocam dor. Provocam dor. Se forem feitas da forma correta, a dor é uma dor mínima. Eu costumo dizer que é muito semelhante a tirar sangue. Okay? Há pessoas que têm muita dor quando tiram sangue, há outras que não. Mas, efetivamente, é um tratamento eficaz, mas não é de primeira linha. Ou seja, antes de chegarmos a esse ponto, há muita coisa que pode ser feita desde bem cedo. Sim. Relativamente a este período de tempo de 6 a 12 meses, ele também variará, com certeza, da reação que o corpo tenha a esse tipo de infiltrações, não é? Sim, elas são bastante seguras, no fundo. O único problema que podemos ter é não fazerem efeito, a pessoa continuar com dor. Mas por isso é que é muito importante avaliarmos bem a causa da dor. Porque a pessoa pode ter, por exemplo, uma ruptura de um ligamento cruzado, pode ter um menisco também, e no fundo estas infiltrações acabam por não ter o efeito máximo, não é? Agora, quando é uma artrose, e eu penso que nesta senhora terá sido isso, e pode ser uma artrose pela idade ou uma artrose porque teve um acidente, por exemplo, e ficou a pior, geralmente elas funcionam, mas digo novamente, não são de primeira linha. Há muita coisa que pode ser feita antes. Tenho mais questões para colocar ao Dr. Tiago Meirinhos, mas vou deixar que seja a Maria Rodrigues de Benavente a fazê-lo para retirar uma dúvida. Bom dia. Bom dia, Sr. Jorge Faça Gabriel. favor, bom dia, Prazer. diga. Como está? Bem, muito obrigado. E bom dia também para o Sr. Doutor. Bom dia. Sr. Doutor, eu tenho uma pergunta, não vou ocupá-lo muito tempo, isto está a fazer-me um pouco de confusão. Eu ando há muito tempo com um problema no joelho esquerdo e acompanhada por um reumatologista que me tem tratado e ajudado um bocadinho. Agora chegou a altura em que não há mais nada a fazer e recorri aos serviços hospitalares, onde nos era tirado logo a prótese. Sim. Acontece que Diga. eu não estou a aceitar. Muito bem. É dificilmente eu vou aceitar esta prótese quando sair. Eu não sei, o senhor está dentro disso melhor do que eu. Quando se nos podem aplicar o chamado plasma. Não sei também se estou a dizer a palavra certa. Sim. Vamos já ouvir o que o Dr. Tiago tem para lhe dizer. Eu vou optar por isso, porque acho que se há uma melhor maneira de nos poderem ajudar, Muito bem. Vamos tentar perceber, então. com certeza. Maria, qual é a conselho que eu opinião do gostava Dr. muito Tiago? de ouvir para tomar uma decisão. Muito bem. Uma prótese é um tratamento de última linha. Portanto, é no fundo nós É a tiramos derradeira o nosso osso. solução, não é? Exatamente. Essa é a derradeira. Nós vamos tirar o osso, o nosso osso vai para um sítio e nós vamos para um de ferro. Sim. Essas próteses são tratamentos eficazes, mas o pós-operatório também não é assim tão fácil quanto isso. Ou seja, exige algum compromisso não só da pessoa como da família, porque essa pessoa vai ficar mais dependente durante alguns meses, vai precisar de fisioterapia, de Disse cuidados. meses, não foi, doutor? Alguns meses, exatamente. Meses. Por exemplo, a prótese da anca tem um pós-operatório mais simples. As pessoas que põem uma prótese na anca recuperam mais rapidamente do que quem põe uma prótese no joelho. O plasma rico em plaquetas, que foi isto que foi falado, Sim. é uma situação que hoje se vê bastante. Há muitos técnicos e muitos médicos que o fazem para múltiplas coisas, tendões, artroses. Na verdade, nós, do ponto de vista de evidência científica, não há ainda grande coisa. Aquilo que eu vejo na prática é que as pessoas mais jovens com lesões desportivas respondem bem, as pessoas com artroses respondem mal. Agora, mal também não faz, ok? Em princípio não vai ter qualquer consequência má. No fundo é mais uma tentativa que faz, que é semelhante às infiltrações. A pessoa tira sangue e depois usamos o sobrenadante, que tem ali algumas características boas, que teoricamente podem curar aquela articulação, sendo que na artrose isso é muito complicado, porque ainda não temos o anti-aging para o osso, tal como temos para outras coisas, por exemplo. Pode ser que já exista agora em estudo, mas para já ainda não está para a utilização de todos. Maria, um beijinho para si e esperamos que estes esclarecimentos tenham sido aqueles que possam ajudar. Só dizer, Jorge, só mais uma coisa. Esta senhora não vai ficar curada com o plasma. Claro, não vai ficar curada. claro, Só claro. quero que não Eu crie julgo essa expectativa. Eu julgo que já tínhamos ficado esclarecidos quanto a isso. Doutor Tiago, nós temos estado a falar aqui de dores, podemos evitá-las? Ainda não falámos da prevenção. Sim.
A prevenção é o mais importante e que deve começar o mais cedo possível e que vai dentro de encontro àquilo que é o estilo de vida saudável, não é? Porque nós tivermos um peso adequado, em princípio vamos ter menos artrose e vamos ter menos dores. Sabemos também que as senhoras são mais propensas a desenvolver artrose, por exemplo, no período pós-menopausa, ok? É mais frequente nas senhoras do que nos homens, principalmente nas mãos e no joelho também. E nós, claro, quando vemos um doente, temos que perceber se só tem uma dor naquele sítio ou se tem várias localizações ou se tem outra doença também. E no fundo, prevenir como é? Peso saudável, o peso adequado e exercício físico, no fundo é aquilo que é para tudo. O que faz bem aos ossos faz bem à saúde, não é? Claro. E exercício físico sem peso a mais? Sim, sem peso a mais e também percebermos até onde é que o nosso corpo pode ir. Porque nós o que vemos hoje em dia são pessoas que aos 40 anos têm uma crise e decidem fazer trails de 60 km. Não pode ser. Obviamente temos que fazer caminhadas. Tudo gradual, não é? Temos que perceber até onde é que o nosso corpo vai sem dor. Porque claramente nós temos ali um certo limite que varia muito de pessoa para pessoa e que para mim pode ser fazer 5 km e para o Jorge fazer 10. Claro. Tiago, muito obrigado por aqui ter vindo mais uma vez à Praça da Alegria. Secretário-Geral da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Vamos prosseguir com a música, 11h20.